O Warren Buffett é provavelmente o melhor perdedor de dinheiro na bolsa de valores em todo o mundo, em toda a história. Você provavelmente já ouviu falar no bom velhinho, no Warren Buffett, multibilionário, fez fortuna com investimentos na bolsa de valores, e eu quero te mostrar nesse vídeo como as perdas e os seus prejuízos do Warren Buffett podem te ajudar e muito a se tornar um investidor e um trader de sucesso. Vamos lá? Primeiramente, quando a gente fala de bons resultados na bolsa de valores, não tem como a gente falar em sobe e desce de performance. Eu tô com um gráfico na minha tela, esse verdinho de performance, e eu quero basicamente explicar para você o que é um drawdown, né? Vamos começar falando sobre isso. Repara que quando esse gráfico mostra para mim a minha performance dentro de um determinado período de tempo, ele está mostrando o quanto eu perdi e o quanto eu ganhei, e a gente às vezes ignora essa movimentação de queda que significa prejuízo. Apesar de eu estar com um saldo positivo, ele mostra para mim uma perda. Mas o que acontece é que logo em sequência eu ganho muito mais do que eu perco. E depois eu perco de novo, e aí eu ganho muito mais, e depois eu perco de novo, e aí eu ganho muito mais. Onde que eu quero chegar com isso? O que acontece muito com as pessoas, quando elas estão investindo, principalmente quando elas estão fazendo day trade, é passar por um período de dificuldade e achar que essa pessoa precisa revisar a sua estratégia, que ela precisa criar algo novo, fazer algo extremamente diferente do que ela está fazendo, porque ela acredita que está errada por ter perdido dinheiro. Sendo que Warren Buffett, o maior investidor do mundo, da história que nós já tivemos, também teve muitas histórias de prejuízo. Eu vou colocar aqui na minha tela, vou colocar aqui agora no meu gráfico também, um histórico de performance do fundo da Berkshire Hathaway, e eu quero trazer um histórico aqui para vocês de alguns casos em que Warren Buffett teve prejuízo em grandes operações, tá? Principalmente ali em 1999, pessoal. Eu vou trazer esse primeiro histórico para vocês, que foi quando teve a crise das .com, né? Então, as crises das empresas de internet. Nesse período, tá? A Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, caiu aproximadamente 48%, porque ela fez maus investimentos em empresas de tecnologia. Óbvio que quando a gente fala de bolha, geralmente a gente fala de um cenário global ou generalizado que acaba afetando a maioria das empresas, mas não diferentemente do bom velhinho, do Warren Buffett e da sua grande gestora. Então ele teve grandes prejuízos nessa época, mas o que diferencia ele dos demais é justamente o que acontece depois desse baque, dessa desvalorização, dessa queda de 48%. Ele voltou e ganhou muito mais dinheiro depois com essas perdas que ele tem. Então ele assume esses prejuízos, ele entende que tomou decisões erradas, comprou empresas que não deveria, ou simplesmente pagou caro por empresas que talvez hoje até sejam muito boas, mas nessa época teve esse acontecimento e causou também prejuízo para ele. E dentro do histórico de Warren Buffett, isso se chama um drawdown. De todo o histórico da sua performance, essa performance negativa, isso a gente vai chamar de drawdown. E isso acontece porque Warren Buffett tem sim até hoje uma grande estratégia de investimentos. Ele tem um método, ele tem uma fórmula que ele aplica para tomar as melhores decisões no mercado. E não necessariamente ele precisou mudar essa fórmula ao longo dos anos. Mas ele entende que quando se fala de bolsa de valores, de renda variável, você não pode achar que você vai ter 100% de certeza e que você vai estar certo e ganhar dinheiro 100% das vezes, porque isso não é verdade, isso não acontece. Então, nesses momentos em que Warren Buffett tomou decisões equivocadas, assumiu prejuízos, perdeu dinheiro, essa queda na performance a gente vai chamar de drawdown, tá bom? É importante que você entenda o que é e exatamente o intuito,
desse vídeo, é o que eu quero que você saia daqui aprendendo e que você saiba também avaliar o seu drawdown, a sua curva de prejuízo em relação aos seus ganhos. É normal que você tenha na sua performance positiva alguns períodos de drawdown, mas esse drawdown não pode ser absurdamente grande, não pode ser algo que vai comprometer toda a sua vida, as suas finanças, toda a sua reserva, tá? Assim como não aconteceu com Warren Buffett e a Berkshire. Depois disso, nós tivemos também um caso em que o Warren Buffett fez um mau investimento na US Airways, uma empresa de aviação, e perdeu milhões e milhões de dólares. E logo depois, em 2009, com a ConocoPhillips, foi uma outra empresa que ele assumiu que tinha tomado uma decisão errada. Segundo ele reconheceu que subestimou a queda no preço do petróleo, que acabou impactando essa empresa diretamente, e ele assumiu outros e outros prejuízos. E quando a gente fala de drawdown, a gente está falando exatamente de apliquei a minha estratégia exatamente como ela deveria ter sido aplicada, mas o mercado é soberano e quando eu comprei o preço caiu ou quando eu vendi o preço subiu. E isso impactou negativamente na minha performance na Bolsa de Valores. E é exatamente isso que eu quero que você revise no seu operacional, que você revise no seu relatório, mas que, acima de tudo, que você entenda que isso é extremamente natural. Isso é super comum que na sua performance, no seu gráfico de evolução, você tenha períodos em que você vai ganhar, que você vai valorizar, mas que você entenda que você vai passar por alguns momentos em que as coisas vão parecer difíceis, que o seu patrimônio vai desvalorizar, mas é exatamente aí que você tem que entender que talvez algumas alterações sejam feitas, mas não na sua estratégia. Talvez tenha que assumir alguns prejuízos, assumir alguns stops, para que você possa focar no que você vai fazer daqui para frente. Esse era o intuito do meu vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, ou se você quer adicionar alguma informação, diz aqui para mim também nos comentários. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do meu grupo do WhatsApp, em que eu mando várias notícias, análises e estudos de mercado sobre tudo que é importante para você se tornar um trader de sucesso. E a aula de hoje foi sobre gerenciamento de risco, falando especificamente sobre drawdown e como você tem que entender a lidar com prejuízo de forma positiva. Beleza? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais. Valeu!